Pois bem, e a gente tem a satisfação de receber mais uma vez ao vivo aqui no Jornal da Verdade o deputado federal veneziano Vital do Rego II Neto, ex-prefeito de Campina Grande, ex-vereador e, portanto, lá em Brasília deve estar trabalhando muito, tem muito o que fazer lá. Ele vai fazer um relato para a gente aqui sobre várias atividades e aqui em Campina Grande também na Paraíba e o futuro também, o futuro próximo, porque este é ano de eleição. O veneziano será que é candidato a prefeito de Campina Grande? A gente vai saber direitinho agora. Tudo bem, meu caro veneziano Vital do Rego II Neto? Bom dia. Bom dia, Juarez. Com as graças de Deus, tudo ótimo. Bom domingo a vocês. Paulo, meus cumprimentos. Paulion, da última passagem, a mim me parece que você estava gozando alguns dias de férias. Ao reverendo Carlos Magno, José Hilton, Marquinhos. Satisfação ao vê-lo, Marquinhos, e as minhas menções mais carinhosas à Vila Castelo Branco, aos companheiros que me ladeiam aqui, a Campina Grande e aos ouvintes da região do Brejo, inclusive fazendo menções que ontem eu fui muitíssimo bem recebido no evento singelo mais importante para nós do PMDB local, que foi a convenção estabelecendo os novos diretorianos do PMDB daquela cidade, com a presença do próprio prefeito, o novo presidente José Alessio e de outros. E aí, por saber que vocês diariamente chegam a essa região de Esperança, Areal, Montadas, Pocinhos, Puxinanã, eu as menciono como cidades extremamente carinhosas e afetuosamente sempre nos recebendo. À sua disposição, Juarez. Obrigado pelo convite nesse domingo. Pois não. E hoje, abençoado aqui por Padre Cícero, Padre Cícero Romano. O coronel Carlos Marques Júnior deixou isso aí durante o programa, deixa que é para ver se chove. E ele é multicolor, né? Na China. Made in China. É isso aí. Sim. Acompanhando o deputado veneziano, os amigos companheiros Hugo Pires, Rebeca Nóbrega, professor Ronaldo Evaristo, advogado Sérgio Oliveira, professor Antônio de Santiago está aqui do meu lado e Ronaldo Leite. Você conhece Ronaldo Alexandrino Leite? E a dona Maria José e o seu Nelson lá no Alto Banco são as primeiras pessoas a mandar abraço para veneziano, viu? Veneziano, e tem muita gente perguntando sobre as ações. Tem muitas ações, quer dizer, isso não é que político nenhum fala bem do adversário quando pega e tem uns que entram na justiça. Aí várias ações contra a veneziano, aí a gente preocupada aqui, será que o veneziano pode mesmo ser candidato? Uma a uma está caindo por aí afora, inclusive no Supremo, né, que é definitivo. E ainda bem que vai se confirmando o que nós havíamos dito. Não por ter sido dito por mim ou pelos meus companheiros advogados, mas porque sabidamente sempre foi a maneira utilizada pelos meus adversários. E aí eu queria fazer uma singela retificação, Juarez. Eu, como agente político, quando eu questiono, eu não ataco aos políticos adversários. Eu os questiono em relação aos seus procedimentos. Eu questiono a atual gestão sob um aspecto. Ou seja, a mim me parece claramente, e o que eu tenho ouvido sistematicamente nas visitas que comecei a fazê-las nesses últimos dias, principalmente depois de confirmada a nossa pré-candidatura, é um sentimento de ojeriza, é um sentimento de rejeição, é um sentimento de resistência, e muitas dessas pessoas, ontem eu estava na companhia do vereador Galego do Leite, visitando mais uma comunidade, o sítio Lucas 2, entregando mais um poço artesiano que nós conseguimos através de emenda para o DENOX, e em meio a 40, 50 pessoas, as pessoas fazendo essas menções. Então, quando eu faço um contraponto não à pessoa, eu faço um contraponto ao seu estilo, ao seu modelo administrativo, à sua prática. Os meus adversários não. Quando eles vêm a fazer um contraponto a mim, invariavelmente é para agredir-me, invariavelmente é para lançar mão de todas as ofensas. Basta que aqui, e nem precisaríamos, seria despiciando mencionar, nominando-os, porque vocês sabem as figurinhas carimbadas que são para elas delegadas as funções e missões, as missões de agredir, de caluniar, de difamar a minha pessoa, e isso não de hoje. Você também sabe, Juarez, com Paulo Roberto, com Carlos Magno, com Paulion, nós que convivemos nessa relação, imprensa, jornalistas e homens públicos, vocês sabem que desde o ano de 2008, principalmente a partir de 2008, querido Sérgio Oliveira, a estratégia dos meus oponentes sempre foi a de questionar-me, dando volume às demandas, para que por meio desse fato, fosse esse fato, exposto
em processos de disputas eleitorais. Eu me recordo, e tu haverás de recordar também, que em 2008, na campanha, o que é que o meu oponente fazia? Ele utilizava o guia eleitoral não para questionar administrativamente a gente, mas ele dizia: o Ministério Público está acusando o veneziano de ter formado quadrilha, dividindo R$6.000 entre si, José Luiz, o secretário de Finanças, o engenheiro do restaurante popular. Lembra disso? Uma denúncia feita pela Procuradoria, pela Procuradora-Geral de Justiça do Estado. E isso foi utilizado de forma reiterada, repetida, como se isso pudesse levar ao eleitor a ideia de dúvidas sobre os meus procedimentos. Agora, não diferente. A gente conclui a nossa gestão e, por força de um processo pré-eleitoral que haveríamos de ter em 2014, que terminou sendo não aquilo que nós desejávamos, a condição de pré-candidato e candidato ao governo do Estado, os meus oponentes, os meus adversários, que agem de forma sorrateira, subterrânea, né, chafurdando naquilo que lhes são muito costumeiros, né, os ambientes, né, muito próprios e subterrâneos, eles começaram a fazer esses questionamentos. E graças a Deus, tu falaste aí mais uma, que esta semana passada, estamos a iniciar uma outra, o Supremo Tribunal Federal decidiu, através de decisão do Ministério Dias Toffoli, o arquivamento de mais uma. É a 15ª demanda que chegou ao Supremo Tribunal Federal e que teve em todas elas, né, sem diferença uma da outra, a mesma razão. Não há, Paulinho Araújo, qualquer indício, qualquer presença de dúvidas sequer que sugira uma apresentação de denúncia ou uma continuação de investigação no inquérito. Então isso mostra o quê? Isso mostra lisura, isso mostra o quê? Segurança do bom direito, do acompanhamento técnico, mas acima de tudo daquilo que nós sempre dissemos. O prefeito e os seus acompanhantes, eles imaginavam que essa disputa eleitoral, que é tão própria da democracia e que deveria ser vista a olhos por todos desta forma, poderia ser uma disputa eleitoral onde um dos contendores, um dos times, poderia ser afastado por meios escusos ou por outras vias. E não vai ser assim. E isso vai continuar, ou seja, continuará vendo a população de Campina que qualquer demanda levantada com o intuito de provocar, com o intuito de difamar, com o intuito de macular, não terá guarida. Porque quando você chega a uma instituição que não é submetida a pressões, que não é submetida a qualquer tipo de influência ou de interferência, a realidade é outra. É completamente diferente de outras situações que nós observamos cá mais próximos da gente. Você chega lá, a Procuradoria observa se veneziano é isso ou aquilo, não. É um cidadão. Se a acusação é feita por este grupo ou por aquele outro grupo, se há representação, porque mais de 90% destas são iniciativas e representações infundadas, criadas de maneira artificial pela Procuradoria do município, nenhuma interferência há sobre aqueles que se debruçam tecnicamente com os autos às suas mãos. Então foi a 15ª e, se Deus quiser, até a 21ª, 22ª, que são as que nós temos lá, haveremos de arquivá-las, ou o Supremo haverá de arquivá-las uma a uma. O Luciano Queiroga também está mandando um grande abraço para Um abraço. Falando sobre a campanha eleitoral e tal, todo mundo muito animado, e a gente sabe que a pergunta desse ouvinte foi: veneziano com tantas denúncias vai poder ser candidato? A mesma coisa, não há, é a mesma coisa, não há absolutamente qualquer risco das representações feitas pelo procurador do município, pela procuradoria, não é? Ou seja, são representações artificializadas com fundamentos inexistentes, nenhum tipo de argumentação minimamente sólida. Tanto verdade é que aquela instituição que analisa, que averigua, que investiga de forma insuspeita, o Supremo Tribunal Federal tem uma a uma arquivado. Então, aos meus companheiros, a todos aqueles que às vezes são submetidos a esse tipo de informação duvidosa, informação dúbia, informação cheia de contornos não verídicos, se tranquilizem. O que nós temos que estar, a partir de agora, preparados, e mais do que preparados, já fazendo um trabalho. O trabalho em pré-campanha é um trabalho
para o qual e aonde sugeridas são as ações, as nossas reuniões, os nossos contatos. Essa semana tivemos uma extraordinária oportunidade de discutir com vários companheiros da Secretaria de Saúde, claro, evidentemente, sem poder aqui mencionar os seus nomes, mas já fazendo um diagnóstico, não sei se você observou ontem, Juarez, se Paulion, se Carlos Magno ou se Paulo Roberto. Eu estava indo a Montadas e aí passando ali pela Índios Cariris para ir apanhar 2 companheiros, deparei-me com uma ambulância do SAMU, não sei se vocês viram. Algo assim, surreal para uma cidade como Campina Grande, para qualquer cidade, mas obviamente Campina Grande tem muito melhores condições materiais para que nós não observássemos, Ronaldo Evaristo, e eu observei, inclusive fiz questão de registrar uma atadura, ou seja, gaze, fechando a porta de trás da ambulância. Então imagina até onde nós chegamos. Essa é a realidade da saúde de Campina Grande. E esses momentos nos quais temos a oportunidade de nos encontrarmos para saber exatamente essa realidade, importante, porque nós vamos para um debate onde apresentaremos esse diagnóstico, nós mostraremos que nada que o prefeito e que a sua equipe tenta sustentar tem qualquer tipo de valor. Mês de janeiro, e aí o Ministério Público poderia tomar as devidas providências, a Curadoria da Saúde. No mês de janeiro, 17 crianças perderam as vidas, lá na maternidade Elpídio de Almeida. E uma das enfermeiras e uma companheira amiga médica, que também não pode ter o seu nome identificado, dizia: olha, veneziano, nada pode nos surpreender aqui na maternidade Elpídio de Almeida quando nós não temos medicamentos, entre os quais Survanta é um medicamento que acelera, ou seja, amadurece os pulmões dos nascidos prematuramente. Depois ela disse: o betametasona, um corticoide, desculpe, eu não tenho o nome técnico preciso, mas o corticoide que é ministrado às gestantes no pré-parto também não existe na maternidade Elpídio de Almeida. E daí você vai observando, exatamente em contraponto ao que o prefeito dizia em 2012, sobre inovações que poderiam ser efetuadas, sobre inovações na área de saúde, a entrega domiciliar de medicamentos, o interesse de investir nos programas da saúde. Você observa o que é hoje a saúde mental, o programa de saúde mental, e com muitos companheiros que trabalham ainda no saúde mental, hoje os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, transformaram-se meramente em um ambiente de atendimento ambulatorial. Simplesmente isso. Então vai se desnutrindo de qualquer consistência argumentativa o discurso daqueles que elegeram-se enganando Campina Grande. Então esse debate ele é oportuno, é um debate feito com muita sobriedade, com muito respeito, com muita retidão, sobre o que foi feito, sobre o que não está sendo realizado, sobre as mentiras que se repetem dia a dia. Ontem, quando nós passávamos também de Montadas, eu fui ver a fábrica de aviões que o prefeito disse que ia trazer para Campina. Eu não disse isso, não foi? E aí eu fui lá no Aeroclube de São José da Mata e com 3 companheiros de São José da Mata perguntavam onde é que está essa fábrica de montagem de aeronaves que Campina Grande tomou conhecimento no ano de 2013. Aí os companheiros disseram: olha, veneziano, nunca existiu absolutamente nada parecido com a fábrica de aeronaves aqui para Campina, no Aeroclube de São José da Mata. Então é isso. Ou seja, o que tem, dizia a Paulo Roberto semana passada, quando ele distintamente me acolhia, me recebia no ambiente lá da TV Itararé, no Ponto a Ponto, e eu falava: olha, Paulo Roberto, eu não tenho qualquer dificuldade para identificar o que sejam ou que poderiam ser obras que tiveram o pensar, que tiveram tecnicamente a formulação da atual gestão. Por quê? Isso não me diminuiria, muito pelo contrário, na condição de campinense, isso me orgulharia ver a cidade receber esse ou aquele investimento. Mas quando você observa no chamamento à cobrança do IPTU, com uma taxa de iluminação que subiu estratosfericamente,
e que nós não sabemos para onde esses investimentos com recursos advindos da taxa de iluminação, a não ser aqui e acolá alguns pouquíssimos investimentos em poste e posteamento aí, mas quando você observa a prefeitura chamando para o pagamento do IPTU, o que é que o prefeito menciona? Menciona o canal de Santa Rosa, cuja obra, Ronaldo Leite, paralisada está e cujos recursos não são provenientes absolutamente de iniciativa alguma dele, porque fomos nós que conseguimos os recursos através de emenda de Vitalzinho, senador da República, uma obra de quase 9 milhões e 300 mil reais. Quando se menciona o canal da Ramadinha, o canal da Ramadinha continua da mesma maneira paralisado dentro de um projeto mais amplo, que é o projeto de aceleração do crescimento, o PAC. Nós concluímos, os moradores do Severino Cabral sabem disso. Então são situações que não vão ter sustentação alguma, porque nós vamos apenas reavivar. A gente passa por um momento delicadíssimo, Juarez, e isso também é facilmente constatável. As nossas realidades, o nosso cotidiano impõe que cada um de nós nos esforcemos para sobreviver cada dia. Então você vem aqui às 4 horas da manhã para fazer das suas obrigações o meio da sua subsistência, da mesma forma Paulo, José Hilton, Carlos, todos nós, professores. E muitas das vezes, situações que passam ao nosso derredor, Paulinho, são desapercebidas. Então a gente não mergulha detidamente para saber o que está tão próximo a gente. Muitas pessoas não lembram, por exemplo, que há 3 anos e 3 meses Campina Grande não tem mais uma cozinha comunitária aberta, que Campina Grande não tem mais o restaurante popular do Distrito dos Mecânicos funcionando, que Campina Grande vê o Plínio Lemos caindo aos pedaços por ausência negligente, a omissão dolosa do prefeito. Por quê? Porque dia a dia nós estamos envolvidos muito mais na obrigação de sobrevivermos, de darmos sustentação às nossas crianças, ao nosso dia a dia, no meio familiar, no meio profissional, e essas questões administrativas vão passando e nós não nos apercebemos. Enquanto isso, vai tentando se firmar uma mídia oficial, uma mídia estatal, que é a mídia do governo de Campina. Pois tem muita gente mandando abraço para veneziano. O Romero do Catoré fez uma pergunta, depois a gente fala mais tarde. Chico Barraca de Boqueirão mandando um abraço. Lavoisier Barbosa, Hulk, o Gari. Tem uma jovem aqui fazendo, Janilene, fazendo uma pergunta, eu vou ver depois o que é. Tem também a Fátima Luna, lá da Rede Farma, e a mãe dela, a dona Tânia Luna, mandando um grande abraço para veneziano, parabenizando. Outras aqui, o doutor Marçal e família, ouvindo a entrevista do deputado, futuro prefeito de Campina Grande. Grande abraço ao doutor Marçal, Marcela, família, todos os amigos moradores do nosso Ana Amélia Rocha Cavalcante. E tem alguém aqui, bom dia, Juarez e equipe. Eu olhei aqui, a mãe e o filho, pelo jeito, mas tem que botar o nome para poder eu ver que eu já passei dos 30, estou desconhecendo as pessoas já, é brincadeira. Você é o Polion? Sim, Polion, que você surpresa, quer surprise. Branco Miguel de Cacima de Dentro, ele e toda a família, fã de veneziano, manda um forte abraço aqui. Um abraço a Branco. Salomão Gomes Pereira das Malvinas, mandando um abraço também para veneziano, tá aqui. Mandando um abraço para veneziano, a Galega de Bodocongó. O casal Romualdo Menezes e sua esposa Dona Zélia, no Jardim Paulistano. Pode dar uma entonação desse Galega de Bodocongó, mas é de brincadeirinha. Professor Lugero Batista, José Peixoto do Alto Branco, José Peixoto, tá aqui também. Obrigado, a professor Lugero, minhas saudações souzenses ao meu querido Peixoto, como de sempre, muito carinhoso, a seu Romualdo Menezes, a sua esposa Dona Zélia, são queridíssimos amigos do Jardim Paulistano. Cumprimentar todos os amigos moradores do bairro Bodocongó, a dona Gildete Marinho, no bairro Cidade das Malvinas, um bairro que se ressente, entre outras ações, a conclusão da Praça da Juventude que nós iniciamos e deixamos também ali no campo do Guarani, e eu sempre haverei de voltar e renovar as memórias dos moradores do bairro das Malvinas, essas ações. Em meio a essa reunião a qual me referia, vereador Galego do Leite, e antes da sua chegada eu já fazia aqui menções sobre a nossa visita, carinhosa visita que fizemos a moradores do Lucas 2, aonde entregávamos mais um poço artesiano por força do seu pedido e por força do trabalho que lá em Brasília desenvolvemos, tanto à época o senador Vital, a deputada Nilda, e agora por obrigação natural e própria do nosso mandato junto ao Denox. Eu falava com alguns amigos do bairro das Malvinas e eles diziam: Veneziano, eu me recordo que antes de 2005
O bairro das Malvinas, Ronaldo Evaristo sabe muito bem disso, não tinha uma única equipe do Programa de Saúde da Família. Antes do nosso término, como administradores, nós deixamos 10 equipes do Programa de Saúde da Família. E eu perguntava, Juarez, e os centros de especialidades odontológicas? Os dois, um instalado no Francisco Pinto e o outro em parceria com a Universidade Estadual. E elas diziam, veneziano, só existem simplesmente na formalidade, mas em termos de atendimento, é um absurdo o que nós vemos nos CELS, o que nós vemos nos NASFs, que são os núcleos de apoio à saúde da família. Ou seja, a atenção básica, que foi uma área, um setor e uma política desenvolvida por nós, por conceitualmente acreditarmos na atenção básica, em 17 meses, o trabalho que foi feito pela secretária Tatiana e antes pelo secretário Metuzelar, pelo secretário Lavaneri, secretário Geraldo Oliveira, mas naquele período de 17 meses, recordo-me muito bem, vivamente, que nós entregamos 16 unidades básicas de saúde da família. Eram aquelas estruturas, como nós assim o fizemos lá na Pedreira do Catolé, como nós fizemos lá no José Pinheiro, como nós fizemos lá em Nova Brasília, bem próximo à casa de um companheiro de vocês, jornalista Abílio José. Enfim, foram 16 unidades entregues exatamente para fortalecer conceitualmente e de forma efetiva o Programa de Saúde da Família. E quando a gente observa hoje, nós observamos uma prefeitura que não leva em conta o serviço público de uma maneira geral. Quando se fala sobre, Veneziano, o que tu pretendes, entre outras ações, é você trazer de volta a confiança do cidadão no servidor, não, mas no serviço público prestado. Campina Grande perdeu, falava aqui sobre os programas relacionados à área de saúde, mas perdeu em outros programas. Passei aqui a mencionar rapidamente aquilo que eu tenho mencionado muito e o que o prefeito sequer se reporta na área de assistência social. Há tantas e tantas famílias que antes tinham o seu prato de comer a R$1, lá no bairro de Jeremias, lá no Pedregal, lá na Liberdade, lá no Severino Cabral, lá em Galante, São José da Mata, que são as cozinhas comunitárias. Então a gente precisa rever os conceitos, nós precisamos reestimular o servidor da educação que está mais uma vez em greve, aquele concursado que não foi chamado e não obstante ter sido aprovado, os professores de educação básica que veem retiradas as suas aulas. Por quê? Porque o prefeito prefere fazer política trazendo prestadores para, ao invés de pagar a hora-aula do servidor efetivo, ter o acesso no pedido que vai provavelmente ser feito a ele no período eleitoral. Então são realidades que atingem os servidores da área de saúde, que pedem que o plano de cargos, carreira e remuneração seja de fato, comprometidamente pela prefeitura cumprido e que não é desde 2013, logo em seguida a nossa passagem. Há tantas e tantas situações que envolvem a guarda municipal. Enfim, Campina Grande não tem. Observem e façam as análises individualmente, os senhores, ou coletivamente, no seio familiar, no local de trabalho, em qualquer ambiente. Analisem o que é administrativamente. Qual é a política desenvolvida pela Secretaria de Cultura? Quais são as políticas desenvolvidas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia? Eu vos pergunto e gostaria minimamente de uma resposta. O que é a educação em Campina Grande? Eu não sei se o vereador Galego do Leite, não sei se houve sessão, não sei se vocês tomaram conhecimento sobre os indicadores de oportunidade da educação básica, jornalista Carlos Magno. O IOEB, que é um levantamento feito por instituições e fundações gabaritadas, conceituadas no país, entre as quais a Fundação Roberto Marinho. Dos quase 5.550 municípios que integram a nossa federação, Juarez Amaral, Campina Grande, sua querida terra que o adotou, como adotou a tantos, está quase na posição 4.000, Paulo. Na Paraíba, nós perdemos para municípios como Pombal, como Dona Inês, como Alcantil, nada, absolutamente nada. Quando eu faço essas comparações, não é porque sejamos melhores ou porque desconheçamos os valores desses municípios. Não, estou apenas dizendo que as condições que o município como Campina Grande tem, dos recursos que recebe do Fundeb e de outros meios para fazer uma educação de qualidade, nós vemos que municípios bem menores, com bem menos fontes para trabalhar, mostram-se muito mais resolutivos e muito mais como cidadãos gestores preocupados em qualificar a educação. Aonde já se viu, Campina Grande está quase na posição 4.000. Mas aí, isso não acontece por um acaso. Basta que você observe qual foi
uma ação, uma iniciativa da gestão pública municipal na área da educação diferente, que pudesse dar-nos a impressão, uma mínima que fosse percepção de melhoria. Nada. Ora, um prefeito que tem facilmente às suas mãos 8 creches deixadas por nós em execução com recursos em caixa e não as entrega uma, já mostra que não tem compromisso algum com a educação infantil. Quantas crianças poderiam estar sendo acolhidas, recebidas? Quantas mães e quantos pais poderiam estar indo para os seus trabalhos, Sérgio Oliveira, sem que se preocupasse, porque a sua criança, o seu bebê, estaria em mãos qualificadas, em mãos cuidadosas, em mãos preocupadas. Mais de 700 crianças poderiam estar sendo recebidas por essas creches se elas tivessem sido entregues. Ontem eu passava pela creche lá no Campo d'Angola, lá no distrito de São José da Mata. Passei na semana passada na creche da Catingueira, 92% de obra realizada e o prefeito não a conclui. Passei, anteontem, porque cheguei aqui na sexta-feira, lá na Avenida Dinamérica, esperando que a UPA Porte 2 estivesse de portas abertas, bem próximo à sua região, vereador Galego do Leite. Quantas milhares de pessoas, moradores do Cruzeiro, do Presidente Médici, do Dinamérica, do Jardim Vitória, do Rocha Central, do próprio bairro de Santa Rosa, do Centenário, não poderiam estar sendo atendidas se necessidade houvesse lá pela UPA Porte 2. E isso não acontece. Então a gente precisa fazer essa relação comparativa de maneira sóbria, de maneira séria. Eu não entrarei no jogo das agressões dos meus adversários, absolutamente. Não haverei de diminuir o debate, porque afinal de contas estaria desconhecendo uma prática que de há muito efetivamente tenho como a melhor, que é a prática das boas ideias. Apenas para fazer, aqui me socorre, a beta-metazona, o corticoide que eu falava, e que está faltando na maternidade Elpidio de Almeida, e algumas razões, entre outras a ausência de medicamentos, elevando o número de óbitos, 17 só no mês de janeiro. Mas isso pouco é debatido, pouco ouvido e pouco investigado em Campina Grande. Pois bem, está a presença do Edil Francis, Paul Belmont, piloto, também o Joséildo Alves dos Santos. Sabe de quem se trata? Sei. A veneziana sabe. É o vereador Galego do Leite, mas pouca gente sabe que todo mundo só conhece Galego do Leite mesmo, mas o nome completo dele é Joséildo Alves dos Santos. Muito prazer em tê-lo aqui. E tem um aniversário para registrar, o Uriel Barbosa, o pai Luciano, a mãe Célia, a irmã Clara, parabenizando. E tem um mal acabado aqui, folgado internacional, viu, veneziano? Pois não. Bom dia, estou ouvindo o programa em Orlando, na Flórida, aí, nos Estados Unidos, numa moto do tamanho desse estúdio aqui. Sabe quem é? Abílio José. Tá vendo? Estou ouvindo pela net. Abílio José vem ouvindo a gente nos Estados Unidos. É um folgado, viu? Sendo mencionado de Campina a Miami, né? É verdade. Tem algum recado aí, Valeu? O Márcio Brandão do Centro, motorista, mandando um abraço para o veneziano. Um abraço, Márcio. Dona Irapuã Lira do Jardim Tavares também mandando um abraço para o veneziano. João Evangelista e toda a família no bairro de Bolocongó também mandando um abraço, veneziano. Obrigado, seu João. Norma Diniz, da Rua Santa Cecília, no Santo Antônio, é fã de veneziano e também manda um abraço. Um beijo carinhoso, dona Norma, a senhora. Alguém perguntou, já botou 55 vezes, eu vou deletando e ele mandou. Veneziano vai apoiar quem para prefeito em Puxinanã? Se eu não perguntar, esse cara vai me matar hoje. Não, eu tenho. A minha realidade em Puxinanã, tu sabe, Juarez, que eu tento sempre não faltar com as obrigações de gratidão. Ou seja, eu fui acolhido, claro que Puxinanã, pela própria condição de territorialmente estar na fronteira com Campina Grande, então a gente tem o trabalho realizado aqui reconhecido também em Puxinanã. Afinal de contas, são muitos filhos de Puxinanã que estudam aqui, alguns cidadãos que comercializam em Campina Grande. Então, o que se passa em Campina Grande é conhecido em Puxinanã, o que se passa nesses municípios próximos à nossa cidade também são de conhecimento de todos nós. Mas na campanha de 2014, como candidato a deputado federal, quem me acolheu, quem trabalhou o nosso nome para, junto aos cidadãos eleitores, poder ter um apoiamento foi o companheiro Hélio Placas. E ele tem a pretensão, tanto ele quanto o Dona Socorro, ontem eu os cumprimentava na passagem de Montadas, retornando a Campina Grande, ele tem a pretensão justa, legítima, ele é extremamente bem acolhido. É o que eu digo a ele, eu estarei em Puxinanã de acordo com as diretrizes que forem definidas
por ele e pelo grupo, se com candidatura própria ou se com composições de acordo com o que eles observarem de melhor estrategicamente para o projeto político local da cidade de Puxinanã. Pois é, a gente já teve notícia da Flórida, nos Estados Unidos, com a Abílio José, agora diretamente do Rio de Janeiro, Marcos Soares, que é cunhado da Elba Ramalho, está ouvindo a gente, mandando um abraço para a veneziana. Um abraço, Marcos. Meus cumprimentos. É gente da melhor qualidade. Sim, e Carlos Magno tem a gente está também a presença do filósofo e ex-quase senador Vildo Violão, vai cantar no final para veneziano. Prepara uma música aí que dê certo com ele, viu? Brincadeira. O que mais? Juarez, o advogado Lacerda Vasconcelos Elias está ouvindo a gente, mandando um abraço para Abraço, doutor Lacerda. O João Antônio Figueiredo aqui de Catolé. Joca. Ele mandou um recado, ele mandou, vou tentar traduzir o que ele disse. Na campanha passada, quando o veneziano disputou a reeleição em 2008, ele disse que no guia eleitoral o pessoal dizia: você vai votar num cidadão que responde a mais de 20 processos? E ele acha que foi feita a mesma estratégia agora, só que eles deram com os burros na água, é o que ele diz aqui, porque o Supremo está mais célere e antes mesmo da campanha o senhor está se livrando das ações. É isso mesmo que o senhor acha, não? Exatamente aquilo que nós expunhamos aqui na primeira pergunta que me foi feita e dirigida por Juarez, ou seja, essa é uma estratégia já vencida, inócua, infértil, e se os meus oponentes desejarem assim continuar, que assim o façam, mas chega a um determinado momento, chega em determinada instância, aonde as observações, repito, elas são feitas de maneira desapaixonada, sem qualquer tipo de influência, sem qualquer tipo de interferência. E quando isso acontece, aí não é a vontade menor daqueles que se encontram aqui que interferirá na análise racional dos fatos. E nenhum destes, como eu já tinha dito a Campina Grande, haveria de prevalecer diante do bom direito que nós temos. Eu nunca me omiti a qualquer tipo de questionamento, Juarez, e nem posso como cidadão igual a todos os demais outros cidadãos. Agora, fico muito tranquilo, de consciência plena, porque caso contrário fosse, sequer me apresentaria desde a condição de deputado federal, muito menos como candidato a prefeito novamente. Não me sentiria à vontade de estar aqui conversando com vocês com a tranquilidade plena de poder responder às suas perguntas, às de Polion, como a dos seus ouvintes, sejam estas perguntas, entre aspas, que atendam ao meu interesse ou não. Bom debate, inclusive, às vezes ele é promovido mais por essas provocações, repito, provocações que instigam no bom sentido, não é uma provocação grosseira. Existem algumas provocações que são grosseiras, outras não. Instigam um bom debate. O que é que eu penso sobre os investimentos que haveremos de fazer para a mobilidade urbana, quando a gente vê uma prefeitura que comete um ato de violência aos usuários de transportes coletivos e quando observa jovens indo às ruas, ao invés de entender o erro cometido, de aumentar, de tirar do bolso do pai do aluno secundarista, do pai do aluno universitário, a dona de casa, o auxiliar doméstico, enfim, todo e qualquer trabalhador assalariado, ao invés do prefeito entender que ele mentiu mais uma vez quando disse que não ia aumentar tarifas de transportes coletivos, ao invés de enfrentar essa realidade, ele fica apontando para outros como se outros fossem responsáveis por atos e por manifestações plenamente cívicas e plenamente democráticas. Quando ele não se apercebe das paralisações, mais uma acontecerá essa semana na Secretaria de Saúde, o prefeito, ao invés de entender que ele rompeu e descumpriu com o plano de cargos, carreira e remuneração das mais de 23 categorias na Secretaria de Saúde, ele prefere dizer que essa responsabilidade não é dele, que está estudando, e esse estudo é infinito, né? Ou seja, é infindável, ou seja, não se conclui, termina-se o período administrativo e ele assim não o faz. Então, Juarez, esse debate proposto por nós, e eu desejava muito, e o tempo vai passando, e o prefeito não aceita debater conosco, não sei por quais razões, senão as razões que sabidamente Campina conhece, ou seja, não há sustentação para a sua gestão, e aí ele escala, ele define como provocadores outros seus, e com estes outros eu não haverei de discutir, mas chegará um momento na campanha aonde os debates terão a presença de todos nós. E aí eu olharei para ele e perguntarei qual foi a proposta iniciada, pensada e executada do seu governo para a educação. Qual foi a proposta iniciada, promovida na área de saúde, a não ser duas grandes mentiras.
A do Pedro I, onde houve uma diminuição de serviços prestados, e vocês sabem do que eu estou falando, entre os quais serviços em neuro e em ortopedia. E a outra mentira lá em Dr. Edgley Maciel, que está há mais de 10 meses sem receber os aluguéis, e um ambiente que foi alugado, e já era parte dele alugado por nós na unidade de emergência psiquiátrica, para transferir o que já existia no Serviço Municipal de Saúde, antiga Casa Francisco Brasileiro. Então, são situações que eles sabidamente têm o conhecimento de que não prevalecerá. Ou seja, essa mentira contada várias vezes e que em algumas mentes pode ter tido a guarida e o bom recipiendário, no momento do debate, isso cairá, ou seja, isso se desnutrirá como farelo, como areia. Então é essa forma, Carlos Magno, que nós vemos esse debate próximo que estamos por ter. A estratégia de querer provocar via juízos, justiça, não há de prevalecer por força do bom direito que nós temos. O Zé Rodrigues convidando veneziano para ir assistir ao jogo da Raposa hoje com o Sport de Eu Patos. quero, inclusive, fazer menções e parabenizar ao time e aos raposeiros pelo bom momento que vocês estão vivendo. O empate agora já vai para a próxima fase, né? O Zizi Araújo chamando o veneziano de Xará, é veneziano também, né? Lá de Barra Santana. Tá mandando um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. O Dr. Rossandro Agra, esse é nota 13. Um grande abraço ao meu líder, ao líder veneziano, com esperança de melhores dias para Campina Grande. Um abraço, secretário. Rossandro Agra é cabra bom. Romero do Catolé também mandando recado. Quem mais tem aí? Tem recado aí também, Rio né? do Oliveira e toda a família na cidade de Desterro, mandando um abraço para veneziano. É ouvinte de vocês, viu? O melhor deputado para a cidade de Desterro, ele diz aqui. Dona Marli Cavalcante, em José Pinheira, diz que sente muita tristeza quando vê a situação do complexo Plínio Lemos, e manda um abraço aqui para Eu, de igual modo, Dona Marli, não há ninguém em sã consciência e integrante de quaisquer faixas etárias, sejam as crianças que antes tinham a oportunidade de brincar no Plínio Lemos, de fazer a prática na natação, ou seja, das pessoas da terceira idade que faziam a sua hidroginástica, atividade física, todas as pessoas, repito, em sã consciência, sejam ou não moradores do Plínio Lemos, devem se perguntar o que leva um prefeito a desconhecer a sua obrigação de preservar um patrimônio público. O que leva um prefeito que tem na sua cidade um bem construído com tantos esforços, com mais de 8 milhões de reais de investimentos, a deixar que ele rua, ou seja, que ele se acabe. Só um sentimento menor pelo fato de ter sido construído e idealizado por um antagonista seu, por um administrador que o precedeu. Eu acho isso pequeníssimo. Já disse aqui a vocês que aquilo que foi feito por Ronaldo Cunha Lima, aquilo que foi feito por Enivaldo Ribeiro, aquilo que foi feito por Cosete, por Cássio, por Félix, por Verniô Vanderlei, eu tinha o maior prazer, por Severino Cabral, como foi o caso da reconstrução do Teatro Municipal Severino Cabral, da Casa de Cultura, que também nós reconstruímos praticamente, porque foram investimentos tão fortes, tão massivos, e nós o fazíamos pela compreensão, que deve ser a compreensão de todo gestor. A manutenção e preservação do bem público, independente de quem tenha sido o seu autor. O prefeito Romero Rodrigues deixa o Plínio Lemos se acabar de uma maneira criminosa, se omite e negligencia. Deixa de fazer a entrega da Praça da Juventude no bairro Cidade das Malvinas, também negligentemente, dolosamente, tendo recursos e condições para fazê-lo, porque inclusive iniciada sob nossa gestão. Quando menciona lá na Liberdade, e eu tive o cuidado antes de falar, eu sempre cobro-me conhecer detalhadamente, você observa, não há níveis de comparação entre o que nós desenvolvemos para a região leste e aquilo que está sendo proposto para outros fins que não são fins confessáveis à atual gestão lá na região da Liberdade. Mas existe mais, Dona Marli e meu querido Paulinho Araújo, não sei se você sabe, acredito que Marquinhos, que é morador da Castelo Branco, deve saber. Lá nós deixamos iniciada a obra de urbanização do Jardim Europa e do Jardim América, 4 milhões e meio de reais, e o atual gestor, o prefeito Romero Rodrigues, também os perdeu, esses recursos. Então, é o retrato de quem não investiu na urbanização da Feira Central, de quem perdeu o dinheiro praticamente de investimentos extraordinários que estavam sendo feitos para o centro administrativo através de parceria público-privada, e pouco se fala sobre isso em Campina Grande.
Pouco se fala sobre isso. O centro administrativo seria, além de um espaço e um ambiente garantidor das melhores condições de desenvolver o serviço público, não apenas por aqueles que são servidores, mas também por qualquer cidadão que vai pagar as suas obrigações ou que vai saber sobre a sua realidade de TBI, de IPTU, de ISS, lá para o bairro das Malvinas. Você desobstruiria o centro de Campina Grande, porque ainda temos a Secretaria de Administração, a Secretaria de Finanças. Sabemos o quão complicado é para quem, como contribuinte, deseja ir saber alguma realidade sua, estacionar um carro, isso é não permitido. E o prefeito perdeu. Como perdeu o VLT, veículo leve sobre trilhos. Então são debates que nós desejamos fazer, repito sempre, de uma maneira muito calma, de uma maneira aonde os cidadãos saibam que o único desejo nosso de voltar à prefeitura é o de poder dar continuidade a um período que se viu em Campina Grande. Ou seja, a recuperação daquela autoestima que nós sempre falávamos na campanha de 2004, em 4 anos o atual prefeito foi capaz de deixar Campina Grande sem uma resposta, sem uma fagulha de esperanças. Nada, absolutamente nada, nós temos como referência, a não ser uma obra que é do governo federal, e eu lamento profundamente, dizia isso a ministra Cátia Abreu, com quem estive conversando essa semana em audiência para tratar sobre a medida provisória 707, que fala sobre o endividamento dos produtores rurais, e aí a gente sabe que em Campina Grande, nos nossos distritos, Galante, Catolé de Boa Vista, São José da Mata, principalmente, nós temos cidadãos com essa realidade, uma realidade difícil de inadimplemento com os bancos oficiais por força das próprias estiagens, períodos de estiagem que nós tivemos nesses últimos 15, 20 anos. Eu dizia, ministra, nenhuma obra que o governo federal faz em Campina Grande de porte, como é o caso das 4.100 casas, né, eu não sei quantas dessas efetivamente serão entregues, eu sei que 10 mil inscritos foram e serão enganados, 15 mil inscritos foram e serão enganados. Cartinhas, Paulinho, aquela velha máxima, vão chegar às portas desses inscritos, senhoras e senhores que passaram noites adentro durante 2 semanas lá no ginásio Meninão, vão chegar a casa lá para dizer, olha, querido e querida amiga, fico muito feliz e peço sua paciência. O senhor Juarez Amaral já recebeu a sua, o próximo será você. Vai ser, não vai ter outro conteúdo senão essa linha para 15 mil pessoas. Coitadas, enganados e ludibriados. E o governo federal sequer, né, através de representantes que em Campinas silenciam, porque eu acho que ainda existam, mencionam ou trazem essa iniciativa para quem de direito, que é exatamente o governo federal. Então essa é a realidade. O prefeito Romero Rodrigues se aferra, se apega, faz uma parceria com os ônibus para colocar a base DOR, e não coincidentemente os empresários de ônibus recebem como prêmio 3 aumentos sucessivos de tarifas. A gente não anda de ônibus, então muitas das vezes a gente não se apercebe, alguns poucos aqui, o que significa isso para o bolso do estudante, do universitário, do trabalhador. Então vamos para esse debate. Eu penso que Campina precisaria e merecia muito mais do que essa ausência administrativa vista a olhos nus por aqueles que são desapaixonados, por aqueles que racionalmente pensam no todo e não na sua prestação de serviço e não no cargo que o prefeito lhe ofereceu. Afinal de contas, em 2015, se você for no SAGS, Tribunal de Contas, o prefeito engordou a folha em mais de 40 milhões de reais e não foi de aumento, e não foi de implantação de planos de cargo, carreira e remuneração, não foi. Então são essas incongruências, esses paradoxos que a gente vai desnudá-los de maneira mais clara. O Rúculo Gari mandando um grande abraço à veneziana, lá de Lagoa Nova, registrando a presença do Júnior Brasil, do Saulo Florindo. Tem mais algum aí que a gente vai ter que encerrar, o tempo ruge. Sandro Moretti e toda a família no bairro da Liberdade, mandando um abraço para a veneziana. Grande abraço, Sandro, tudo de bom para ti. E agradecer a presença do vereador José Hildo Alves dos Santos, que é o vereador Galego do Leite, em nome dele, agradecer a todos que estão aqui presentes. O Galego do Leite disse que vai lhe convidar, Jorge, para comer uma galinha de capoeira lá na comunidade Lucas, qualquer dia, viu? Mas você gosta de galinha de capoeira? Na sobremesa, pode um pãozinho assado, no Bananal tem isso, um leite bem quente. Porque na casa do Galego do Leite deve ter leite à vontade, não é verdade? Estava pensando o quê? Sim. Veneziano, então lhe agradeço. Obrigado, eu quero agradecer a e a gente vai ter muita chance de conversar, né? Sim, nós temos até, passa rápido o tempo, mas essencialmente eu sei do seu compromisso, que é o compromisso de abrir os espaços para que essa discussão sobre a realidade
política administrativa e eleitoral de Campina possa ser vivenciada na sua plenitude, né? Ou seja, que nós deixemos espaço para a democracia, que nós nos permitamos que Campina e os seus eleitores possam decidir soberanamente, independente do nome que venha a ser futuro administrador a partir de 2017. Agradeço a todos os já citados e mencionados companheiros, agradeço a presença do vereador Galego do Leite, porque eu faço de uma maneira particular e especial, porque afinal de contas sou muito grato à lealdade que o Galego e que outros companheiros têm demonstrado com um projeto que foi um projeto exitoso, inescondível a todo e qualquer cidadão que, repito, de maneira racional o avalia. Galego do Leite, tive com o vereador Rodolfo Rodrigues na semana passada também visitando comunidades como a comunidade dos Celestinos, do Brito, visitei Várzea do Arroz, aonde também entregávamos poços artesianos. Tive a aventura ontem de abraçar, mesmo que ao telefone, o vereador Orlandino Farias, porque conseguimos poços artesianos para a cidade de Boa Vista, independente de ser o nosso prefeito, o aniversário, mas eu tenho muito carinho pelo prefeito Adivan, mas nós fizemos, através dos pedidos de Orlandino Farias, perfurações de poços via Denox para comunidades do nosso município de Boa Vista. Enfim, a todos os companheiros, um ótimo domingo, um início de semana que seja menos tumultuado do que a semana que passou. Não acredito tanto porque os respingos e os resquícios de fatos tão fortemente vistos por nós, pela opinião pública em geral, deverão ser explorados fartamente nos debates na Câmara dos Deputados. E é isso que atrasa muito, sabe, Juarez? É isso que me preocupa profundamente. Ou seja, você tem 3 meses, 2 meses iniciado o ano, em termos de efetiva discussão, Câmara e Senado, e em todas as semanas sempre verificamos um fato que termina por atrapalhar e travar o bom debate. E o bom debate é o que nós desejaríamos, para que o país possa se recompor, quem sabe buscar um oxigênio, rearejar-se diante desse quadro. Abraço a você, Bill, e meus cumprimentos a todos os companheiros, minhas saudações. Grande abraço ao deputado federal veneziano Vital do Rego Segundo Neto. Rapidinho aí os últimos registros, casos que Bill quer cantar. Eu não sei que vai ser surprise, hein? Eu vi o violão cantar uma música para veneziano. Cadê? E aí? O advogado Sérgio Oliveira lembra que na gestão do veneziano foi a que mais contratou via concurso público, que agora as pessoas que foram aprovadas e não foram contratadas estão numa lista de espera que nunca acaba. O Ronaldo Leite lembra que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, o IFAEP, embargou as obras de reforma da Praça da Bandeira por falta de projeto e falta de autorização do órgão. O Totó Miranda, ex-administrador do Complexo Plínio Lemos, manda um grande abraço para veneziano. Jane, do bairro de Santo Antônio, também mandando um forte abraço para veneziano. E teve uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, agora pediu para não dizer o nome, diz que é um diretor de um órgão da atual administração, mandando um abraço dizendo que está com saudade. Só vou dizer fora do ar quem é, não vou dizer no ar. É verdade. Ele pediu para não dizer o nome. Pois não. Bill do Violão, o veneziano vai levar a gente para tomar café da manhã num restaurante na Feira da Prata. Pode ir, na Feira da Prata, tá bom? Sempre com o veneziano tá bom demais, né? Tudo tá bom. Mas o que é que você... Agora todo mundo esperando, a expectativa é grande. O que é que você vai cantar para veneziano? A música. O deputado federal para trabalhar, né? Esse trabalho é muito. Sim, de areia branca, os irão tocar, vai molhar seu cabelo, a água azul do mar. Janelas e portas, mãos se abriram para ver você chegar, e ao sentir em casa, sorrindo vai chorar. Como é o...